Beleza, galera? Hoje o assunto é ondas. Introdução a ondulatório, ok? Então, você está na prova, se depara com exemplos de ondas, uma questão teórica, mas não sabe dizer se aquele termo é uma onda ou não. Pronto, hoje você vai aprender. Beleza? Então, olha só, o objetivo dessa aula é mostrar que, através de conceitos que você antes apenas decorava, você pode ter armas poderosas para vencer esse assunto na hora da prova, tudo bem? O que é uma onda, então? Onda é uma propagação de uma perturbação sem que haja transporte de matéria, somente energia. Então, você tem uma fonte que produz uma perturbação, beleza? Essa perturbação se propaga pelo espaço e não carrega matéria, ok? Ela só leva energia de um ponto a outro no espaço. A partir desse conceito, vamos lá. Quem é onda nesses exemplos aqui abaixo? Letra A, vento é onda? Não, vento não é onda. Por quê? Vento é uma propagação de uma perturbação? Sim, porém há transporte de matéria. Vento não é onda. Som é onda? Sim. Som, letra B, luz, letra C, são os dois maiores exemplos aí no segundo grau, tá? De ondas que se propagam no espaço. Som e luz são energia se propagando de ponta a ponta no espaço, sem haver transporte de matéria. Sim, som e luz são exemplos clássicos de onda. Ultrassom, sim, é onda. Ultrassom é um tipo de som, a gente vai ver isso acústica, tá legal? Mais especificamente um som que você não ouve, o ser humano não é capaz de ouvir, e sim, já que é um som, é também uma onda. Tornado é onda? Não. Tornado é proveniente de variações de pressão nas massas de ar, então formando, né, aquele cone giratório que você vê aí em filmes ou vê aí na televisão. Tornado carrega matéria, tornado não é onda. Raio-x, sim, raio-x é um ótimo exemplo de onda eletromagnética, que principalmente vocês já devem ter ouvido falar em raio-x. Raio-x é um exemplo de onda, sim, é um exemplo de onda tal qual como a luz, é um tipo de onda tal qual como a luz, ok? Terremoto e ondas sísmicas. Terremoto não é onda. Onda sísmica é onda. Uai, peraí, terremoto não é onda? Não, terremoto é o que causa as ondas sísmicas. Essas sim se propagam, são energia que se propagam de ponto a ponto na superfície da Terra ou no interior da Terra, tá? Ou pelo espaço. Essas ondas sísmicas são provocadas por fraturas das placas tectônicas, fraturas ou compressão, por compressão ou por cisalhamento. E sim, o terremoto não é onda, o terremoto é o agente que causa as ondas sísmicas, beleza? Então, as ondas podem ter duas naturezas diferentes, galera. Ou elas são mecânicas ou elas são eletromagnéticas, tá? Qual a diferença? Onda mecânica tem que ter um meio material para ela se propagar. Então, onda mecânica só se propaga em meios sólidos, líquidos ou gasosos. Já as ondas eletromagnéticas, não. Elas podem se propagar no meio, sim, podem se propagar pelo espaço, em meios materiais, mas tem a peculiaridade de se propagar no vácuo. Esta é a principal diferença entre onda eletromagnética e mecânica. Onda eletromagnética propaga-se em meio material ou no vácuo. As mecânicas não são capazes de se propagar no vácuo, só se propagam em meio material. Beleza? Então é o seguinte, duas consequências disso. Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, porém já é sabido que elas se propagam com a velocidade da luz quando estão no vácuo. Essa é uma grande característica de onda eletromagnética. Qualquer onda eletromagnética propaga-se à velocidade da luz desde que estejam no vácuo. Já as mecânicas não são capazes de se propagar em meio material, não é assim? Então, por exemplo, você não ouviria o som de uma explosão, por exemplo, de uma estrela, onde? No espaço. Beleza, galera? Porque o som é um exemplo de onda mecânica. Se é onda mecânica, não se propaga no vácuo. Eu não ouço sons no espaço, ok? Então, quanto à direção de vibração e direção de versus direção de propagação. Beleza.
Se eu tiver trabalhando com direção de vibração e direção de propagação, eu posso ter 3 características diferentes: ondas transversais, longitudinais ou mistas, tá? Como assim? Assim. Beleza, letra A, B e C. Olha só, na letra A eu tenho uma onda se propagando numa corda. Então os pontos dessa corda aqui vibram para cima e para baixo, enquanto a onda se propaga na horizontal. Aqui na horizontal e para a direita, né? Mais especificamente. Então olha só, direção de vibração, para cima e para baixo, vertical. Direção de propagação, para a direita, horizontal. Nesse caso, a direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares. Esta onda é uma onda, letra A, transversal. Letra B, onda se propagando dentro de um tubo com um gás, tá bom? Então esse pistão, que é a fonte de ondas, vai se movimentar para a direita e para a esquerda, flum, 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 enquanto as ondas se propagam horizontalmente. Nesse caso, a vibração dos meios aqui, ó, é horizontal e a propagação também é na horizontal. Que onda é essa? É uma onda longitudinal. Beleza? Então aqui é quanto à característica de vibração e direção de propagação. Beleza? Letra C. Ah, essa aqui geralmente você pula no segundo grau. Não sei porquê, no ensino médio, né? Geralmente você não vê isso aqui. Isso é pouco explorado dentro da sala de aula. Mas é o seguinte. Suponha que você tem aqui, ó, não ficou muito claro, mas aqui tem a superfície da água, tá? Água. Aí, com uma tabuinha aqui, a pessoa produz ondas na água. Então, para frente e para trás, para frente e para trás. Gente, uma característica das ondas que se propagam na superfície da água é que elas se propagam de modo circular. Tá legal? Por quê? Enquanto ela vibra para cima e para baixo, ela também vai para frente e para trás. Cima, baixo, frente e trás. Nesse caso, eu tenho a direção de vibração mista. Por quê? Vertical e horizontal ao mesmo tempo. E a onda aqui, né, está se propagando na horizontal. Então, quando eu tenho direções de vibração que se somam verticalmente, horizontalmente, eu tenho uma onda mista. Exemplo de onda mista, superfície da água, beleza? Então, ela tem essa característica de executar uma rotação. Ok, então vamos lá. Quanto à natureza, eu tenho onda mecânica ou eletromagnética. E quanto à direção de vibração, transversais, longitudinais ou mistas. Então, com esses dois conceitos, o que eu posso tirar de bom para fazer as questões da prova? É aí que entra o X da questão. Você decora isso aqui, vai para a prova e não sabe do poder que esses conceitos têm para te ajudar a resolver questões na hora da prova. Vamos lá então? Vamos ver isso? Como é que isso funciona? Vamos lá. Beleza, o espectro eletromagnético. Aqui estão todas as ondas de natureza eletromagnética, as principais, tá bom? Existem outras ondas aqui mais abaixo, existem outras ondas aqui mais acima, que a gente não vai se preocupar agora, tá bom? Então olha aqui, ó. O espectro eletromagnético aqui, ele está, não se preocupe com esse termo agora, ele está orientado em ordem crescente, da esquerda para a direita, em ordem crescente de frequência. Bem, essa não é a abordagem da aula ainda, a frequência de uma onda, mas, deixa eu já te falar, é o seguinte, o espectro eletromagnético mostra que, dependendo da faixa de frequência, eu tenho um tipo de onda eletromagnética diferente. Então eu posso ter ondas de rádio da esquerda para a direita, ondas de rádio, as micro-ondas, aqui também eu tenho ondas de TV, tá? Ondas de rádio e TV, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Ok, tudo bem, Simon, beleza, já vi o espectro eletromagnético, mas o que tem a ver isso? A partir do espectro eletromagnético você pode tirar várias características inerentes às ondas. Nós vamos ver isso em capítulos posteriores, mas eu vou citar, por exemplo, aqui, ó, raio-x e raios gama, são as de maior frequência. Elas são chamadas radiações ionizantes. O que é isso? São radiações que oferecem perigo para a saúde humana. Ultravioleta é aquela radiação que, por exemplo, os seus olhos, quando você compra um óculos, você tem que evitar, o seu óculos tem que filtrar essa radiação, porque ela é prejudicial à visão. Luz visível é a que te faz enxergar os objetos, tá? Então, dependendo aqui da faixa de frequência, o espectro eletromagnético te dá um tipo de onda, e esse tipo de onda diz muito sobre as características dessa onda. Viram aqui?
aqui é só a natureza. É a natureza eletromagnética. Eu sei que todas essas ondas aí se propagam no vácuo à velocidade da luz. Então, a natureza te diz muito sobre uma onda. Outra, o mesmo espectro eletromagnético aqui, porém, o seguinte, agora ele trabalha com comprimento de onda. Uma outra característica que também a gente vai ver em detalhe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você sabe que essas ondas são de natureza eletromagnética, ok? E se você tem ondas de natureza eletromagnética e sabe que o comprimento de onda delas se aproxima, tem o tamanho aproximado de alguma coisa, então isso é bom, Simon? É, porque isso te diz a capacidade que a onda tem de se difratar. Isso, um fenômeno ondulatório que também vamos ver em detalhe, mas guarda assim, difração é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Logo, eu sei que ondas de rádio, por exemplo, elas vão muito longe, por quê? Porque elas têm o tamanho aproximado de prédios. Tem muitos prédios por aí, no caminho, por exemplo, de uma onda, né? De uma onda de rádio entre a estação e a recepção no aparelho de rádio. Logo, essas ondas têm a capacidade, por exemplo, de contornar prédios. Se é assim, elas vão longe por isso, porque elas têm a capacidade de se difratar. Então, ao invés de pararem do caminho, serem bloqueadas por um prédio, não, elas podem se difratar por prédio. Olha o raio-x. O raio-x tem um comprimento de onda do tamanho de átomos, tá? Então, o comprimento de onda, o tamanho dele mostra, tem uma relação direta com a capacidade da onda de contornar obstáculos, se difratar. Então, eu sei que raio-x não é do tamanho de prédio, o comprimento de onda, não é do tamanho de prédio, mas é do tamanho de átomo. O que eu tenho aqui? Raio-x se difratam em redes cristalinas, tá? Redes cristalinas, cristais. Então esses cristais têm átomos em que os raios-x podem se difratar através deles, beleza? Novamente, somente tirei isso aí de onde? Da característica da onda, que é a natureza. Próximo. Olha só, essa é uma onda eletromagnética, tá bom? Uma onda eletromagnética é formada por campo magnético e elétrico variáveis. Você vê isso na eletricidade. Tá, mas vamos supor que você já saiba disso, você guarda. Ó, então peraí. Uma onda eletromagnética tem campo magnético, tá aqui, e campo elétrico perpendiculares entre si. Beleza, a partir dessa informação, o que você sabe? Essa onda, olha só a vibração, ó, para cima e para baixo, aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo, e a direção horizontal de propagação. O que você tira disso aqui? Você tira que essa onda é uma onda transversal. Logo, toda onda eletromagnética é transversal? Sim. Ah, mas o que eu posso tirar? Lá do comprimento de onda, eu tirei a capacidade de difração, de contornar o obstáculo. Tudo bem. Quando eu tenho ondas que eu sei que são transversais, como por exemplo as eletromagnéticas, eu sei que essas ondas podem ser polarizadas. Polarização. Outro fenômeno que também vamos estudar, mas você já guarda. Ondas transversais te diz se uma onda é transversal, aliás, isso te diz se a onda pode ser polarizada ou não. Beleza? Mais uma característica que você tirou aí de onde? Simplesmente da natureza. Próxima. Uma onda sonora já é uma onda que é formada por compressões e rarefações do meio em que ela se propaga, chamados meios elásticos. Então olha só, quando o som se propaga através do ar, por exemplo, eu tenho regiões em que as moléculas de ar ficam mais próximas, compressão, e tem regiões em que, óbvio, se aproxima, que se afasta, né? De rarefação. O que eu tiro disso? Esta onda é uma onda longitudinal, lembra? Vibração e propagação são vetores paralelos, tá bom? Nesse caso aqui, se eu te digo, então a onda sonora é longitudinal, beleza? É diferente da onda eletromagnética. Logo, ondas longitudinais não podem ser polarizadas, ok? E outras características aí que mais pra frente a gente vai ver também. Com relação a ondas longitudinais, ok? Beleza. Agora olha só que interessante. Você viu lá que a onda pode ser, né, quanto à direção de vibração, ela pode ser transversal, longitudinal ou mista. Pessoal, aqui uma informação para vocês. As ondas liberadas, ondas sísmicas liberadas durante um terremoto, tá? Eu tenho ondas de classe primária, secundária e superficiais. Você tem que saber isso aqui de cor? Não.
é uma informação só para você ver o seguinte, olha que barato. As ondas primárias, que são as ondas longitudinais, aqui ó, tá vendo a compressão das placas? Então essas ondas são longitudinais, beleza? Agora eu tenho ondas também que são as secundárias, mais ao fundo aqui, né? São ondas mais profundas, que se movem para cima e para baixo. E eu tenho as ondas superficiais de um terremoto que se movem de forma mista. Olha que barato então. Um terremoto libera ondas cuja direção de vibração as direções de vibração são várias. Logo, dependendo da direção de vibração aqui, eu tenho ondas primárias, secundárias e superficiais. Olha, você tirou isso de onde? Da característica, aquela característica boba lá das ondas, né? Só que isso aqui diz sobre o estrago que o terremoto vai fazer. Por exemplo, as ondas superficiais são as mais devastadoras porque elas agem na superfície da Terra, ok? Legal? Mais uma aplicação aí simples de características de onda. Sonar, tá? Sonar é um tipo de utilização de ultrassons. Então, sonar é onda, vamos lá? Lembrando? É uma onda mecânica, beleza? E longitudinal. Então, se você sabe que o sonar é uma onda mecânica, aqui ó, o sonar é o seguinte, o navio envia ultrassons que, a partir do tempo de ida e volta para se refletir no obstáculo, no caso aqui o submarino, o navio sabe a que distância o submarino está, tá? Como assim? Como é que ele calcula isso? Poxa, calma, a gente vai chegar lá. O objetivo aqui é objetivo qualitativo, só características de ondas, tá? Beleza? Então, nesse caso, o navio envia ondas ao submarino, tá? Que ao bater e voltar, ao se refletir no submarino, ele sabe a distância, ele mede a distância desse submarino. Então você sabe agora que sonar é uma aplicação de que onda? Onda mecânica, é som, é ultrassom mais especificamente, beleza? Outras aí, as emissões radioativas, esse aqui é um barato. Olha só, galera, as emissões radioativas são alfa, beta e gama, ok? As principais. Então tá, a alfa é formada por núcleos de átomos de hélio. A beta é formada por elétrons e a gama é uma radiação eletromagnética. Aqui você tem um poder de penetração. Olha só, a gama penetra até em chumbo, tá? Já a beta, ela penetra, ela consegue atravessar papel, né? Mas é parada pela mão de uma pessoa, tá bom? Ou por plástico. Já a alfa não atravessa nem papel, tá? Mas aqui é o seguinte, a partir da natureza das ondas, eu te pergunto, quem aqui é onda? Emissão alfa é onda? Emissão beta é onda? Emissão gama é onda? Pronto, você agora é capaz de responder. Porque se eu te perguntar qual delas tem a maior velocidade, você já sabe de cara, é a gama. Por que a gama? Porque a gama é uma onda eletromagnética, galera. Eu acabei de falar isso há pouco. Já a beta e alfa são partículas, não são ondas, tá? Esse aqui é partícula, carrega matéria. Alfa e beta não são ondas. Emissões, então, radioativas. Qual emissão radioativa é uma onda? Gama, porque é uma onda eletromagnética. Já a alfa e a beta são partículas. São partículas, você sabe simplesmente pela natureza das ondas que isso aqui não é uma onda. São partículas, beleza? Raios catódicos, lembra? Raios catódicos foi o que deu, né, Thomson o modelo, né, um formato para ele modelar o átomo. Lembra do modelo do pudim de passas? Beleza. A principal aplicação de raios catódicos hoje é em tubo de imagem de TV, coisa que a gente vai ver no eletromagnetismo. Mas aqui é o seguinte, te pergunto, raios catódicos é onda? Não, não é, porque raios catódicos eles são provenientes da emissão de elétrons, é feixe de elétron. Elétron tem massa, elétron é partícula. Então, nesse caso, raios catódicos transportam matéria, não são ondas. Tá bom, e os raios-x? Ah, tá, olha só, raio-x, galera, eles são produzidos a partir da aceleração de elétrons que colidem contra uma placa metálica e liberam energia. Essa energia liberada são os raios-x. Então os raios-x não são elétrons, eles são a energia liberada num processo, por exemplo, né,
de colisão de elétrons contra uma placa metálica. Os raios-x são ondas eletromagnéticas, e sim, raios-x são ondas, ok? Viu como, a partir de conceitos básicos que você simplesmente decora, você pode chegar a conclusões sobre se algo é uma onda ou não? Beleza, galera? Então vamos lá, vamos aprimorar os conceitos e bora para outra aula. Até mais, abraço!